envolve questão ambiental. Ano passado todo mundo apostava que ia cair. Eu dizia não vai cair porque não está regulamentado. Esse ano ele já foi regulamentado, então pode cair. E pode envolver os biomas. Pelo seguinte, volta um pouquinho, isso. Ele pode envolver os biomas pelo seguinte, porque ele divide o nosso território brasileiro em faixas. Essas faixas são chamadas de reservas legais. A reserva legal é a área de terra que vou ter que deixar coberta por vegetação, que lá na floresta amazônica é 80% do território. Veja lá em cima o verde mais claro. 35% tem que ser mantido no cerrado. E o resto do território brasileiro precisa de pelo menos 20% de cobertura vegetal. Só que áreas com menos de 4 módulos não precisam de cobertura vegetal. Então áreas pequenas. O que é um módulo rural ou módulo fiscal, como queiram? Módulo rural ou módulo fiscal é uma área de terra necessária para que uma pessoa sobreviva. Ela varia de região para região. Aqui na nossa região, só para exemplificar, é em torno de 20 hectares. Então, propriedades com até 80 hectares de terra não precisa manter reserva legal. Outro conceito importante nessa questão é o conceito de APPs, Área de Preservação Permanente. As áreas de preservação permanente são áreas frágeis. O que é uma área frágil? Uma área com uma grande inclinação do relevo, uma encosta de rio, um topo de morro. Essas são regiões mais frágeis. Por quê? Porque elas podem facilmente ser danificadas. E muito cuidado com a questão da mata ciliar. Eles podem dar essa questão do Código Florestal ligado às matas ciliares, não cobrando para você saber exatamente quantos metros tem que deixar de cada margem, mas sim explicando qual a importância da mata ciliar. O que é a mata ciliar? Estão vendo os meus belos cílios aqui? Que a Franciele e a Bárbara fizeram questão de pintar, quase me fizeram chorar. Gente, mulher sofre muito, pelo amor de Deus. Não, gente, vocês fazem maquiagem, se depilam, olha, larga de mão, ficam assim, ó, bonito, ó, perto. Gente, mata ciliar, cílios dos olhos, é aquela mata que fica ao entorno do rio. Se aqui fosse um rio, esse corredor, você tem uma mata ciliar de um lado, outra mata ciliar do outro. Qual a função da mata ciliar, gente? Fazer com que a água penetre no solo e não chegue diretamente no rio. Penetrando no solo, penetrando é bom, né, Jovem? Penetrando no solo, o que vai acontecer com essa água? Ela vai filtrar, não vai sujar o rio, não vai assorear o rio. Outra coisa, depois que para a chuva, lentamente essa água vai sendo lançada para dentro do rio. E daí o que acontece? O rio não vai baixar o nível rapidamente. Então a mata ciliar tem essa função muito interessante. Aqui a Rio Mais 20. A Rio Mais 20 foi um fiasco, né, gente? Mas ela pode ser cobrada. Eles tinham a intenção de revigorar aqueles compromissos antigos. Se deram por conta que nada tinha sido feito nos últimos anos até agora. E ainda jogaram para frente o que eles poderiam ter tomado de atitude, que era a erradicação da pobreza, a criação de um fundo para ajudar a melhoria do meio ambiente. Só a luz que eles tiveram foi identificar os problemas ambientais que assolam o mundo hoje. Coisa que ninguém sabe, né? Que o aquecimento global é um problema, que as áreas pesqueiras têm que ser preservadas, que tem que cuidar as questões climáticas, o desmatamento, e o aumento populacional também é um problema. Foi isso que eles ficaram lá uma semana toda discutindo. Mas a Rio Mais 20 foi marcada por uma série de protestos. Esses protestos também podem ser ligados na prova de vocês. Mas uma das coisas que foi comentada bastante é a questão do aquecimento global. Aquecimento global, efeito estufa. Efeito estufa é um processo natural ou artificial? Natural, gente. Se o nosso planeta não tivesse o efeito estufa, o nosso planeta teria uma temperatura de menos 18 graus. Com o efeito estufa natural, ela fica em torno de 15. O que é o efeito estufa? A atmosfera deixa a luz entrar, ela bate no solo, se transforma em calor, porém nem todo esse calor vai. Então ele fica uma temperatura de em torno de 15 graus no nosso planeta. Qual o problema? O problema é que nós estamos liberando gases que intensificam o efeito estufa. Quais são esses gases? CO2 é o grande vilão. Da onde que vem o CO2? Queima de combustíveis fósseis. Que também provoca o óxido nitroso.
Então, a queima do combustível fóssil, tanto na indústria quanto no carro, é problemática. A queima também de matéria orgânica libera o CO2. Outro problema é o gás metano, que sai lá do pum da vaca, sabe que a vaca larga muito pum, né? Então, esse pum da vaca, ele acaba provocando problemas ambientais, efeito estufa. O apodrecimento de qualquer tipo de matéria orgânica provoca gás metano. O vapor da água, gente, se aumentar a temperatura da nossa atmosfera em alguns graus, como tem algumas tendências, o que vai acontecer? Há uma tendência de haver mais evaporação e haver maior aquecimento. Tem 3 tendências, gente. Uma tendência diz que pode aumentar em torno de 3 graus centígrados de temperatura no nosso planeta, até 2100. Outra tendência diz que nós podemos chegar até 4 graus se nós continuarmos nesse ritmo de uso de combustíveis fósseis. Porém, se nós aumentarmos o consumo de combustível fóssil, pode aumentar até 6 graus. Se aumentar 6 graus, desequilibra a organização do clima mundial, e isso é problemático. Dados que comprovam o aquecimento global. Vamos ver? Opa! Alguma contestação que não está acontecendo o aquecimento global? Falando nisso, acho que é hora de mais uma pecinha de roupa, né? Na boate, DJ vai tocar. Ao som do Coringa, ninguém para de dançar. Na favela, o pai é lazer. Quando solta o tamborzão, com a mão no joelho, olhando pro lado, descendo até o chão. Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir. Com loura morena no Natal, hoje eu vou me divertir. Eu faço dessa dança sensual. Quem faz bumbum mexer, quem faz bumbum mexer. Era pro Léo a calcinha, eu tinha prometido pra ele, tá? Entrega pro Léo, tá? Dá o telefone ali depois, tá? Vamos lá, vamos seguindo. Bom, outra questão que pode cair, gente, é a questão dos terremotos. Tem dado muita ênfase para isso. Lembram lá das placas tectônicas? Nosso planeta tem 3 camadas. Estão lembrados disso? O núcleo lá no centro, o manto intermediário e por fora a crosta. A crosta não é uma camada única, ela é formada por pequenos tijolos. Pequenos tijolos são, o que eu estou dizendo aqui, são 12, tá? São 12 grandes placas tectônicas que formam a crosta terrestre e elas se movimentam em cima do magma. Quando elas se movimentam, podemos sofrer alguns probleminhas. Nós estamos na placa 5, na placa sul-americana. Dá uma olhadinha na posição do Brasil, gente. Nós somos vizinhos da placa africana, que é a 7, e vizinhos da placa de Nazca, que é a 3. Sempre que cair mapa como esse aqui, muito cuidado com as flechinhas. As flechas mostram o sentido do movimento. Falando em movimento, passa a próxima. Aqui, ó, nós temos 3 limites de placas tectônicas. O que interessa nessa história de placa tectônica é o limite. Lá no meio não tem problema muito grave. Mas o limite, sim. Se 2 placas tectônicas se chocam, volta um pouquinho, por favor. Se chocam, como é o caso do limite convergente, podem acontecer terremotos extremamente intensos, como é o caso que acontece lá no Japão, como é o caso que acontece no Chile. Depois nós temos o limite transformante, que é quando 2 placas se raspam uma na outra. Também provoca fortes terremotos. E o que acontece entre nós e o Brasil é o limite divergente, quando 2 placas se afastam. Quando elas se afastam, o que acontece? Acontecem vulcões. Pode passar? Existem terremotos no Brasil? Sim, existem. E é essa questão que eles vão pegar vocês. Tirar a roupa, né, filha? Vamos lá. Sapato pelo menos, brinco, qualquer coisa. Bom, no Brasil existem terremotos, aliás, por que se tem a crença que não tem terremoto? Porque nós estamos no meio de uma placa tectônica. Mas e daí? Não pode chegar um terremoto de longe até nós? Pode, um terremoto fraco. Não tem terremoto forte no Brasil. Aconteceu esse ano um terremoto lá em Minas Gerais, uma sequência de terremotos. Não é questão para cair no Enem, gente? Por que aconteceu esse tipo de terremoto? Porque lá em Minas Gerais tem
uma série de falhas tectônicas. Essas falhas tectônicas seriam mais ou menos isso aqui, ó. Vamos pensar que a minha mão fosse uma placa. Essa placa é formada por várias camadas, aqui ó, meus dedos. Uma dessas camadas da placa tectônica se rompeu e raspou na outra. Ao raspar, o que ela provoca? Um pequeno terremoto. O relevo brasileiro não é um relevo antigo. Por ser relevo antigo, ele vai ser alto ou vai ser baixo? Baixo, bastante desgastado, bastante arredondado. E uma das coisas que nós não temos no Brasil é montanhas. Não existe. A maior parte do relevo brasileiro é formado por planaltos. Outra questão que pode cair para vocês é a questão climática, gente. A questão climática brasileira está diretamente ligada às massas de ar. Quais massas de ar atuam no Brasil? Toda massa de ar, ela tem uma nomenclatura, gente. Ela começa lá com M de massa, T da região climática que ela se forma, se foi lá no polo, se foi na região tropical ou se foi na região equatorial. E a terceira letra, ela vai me dizer se ela se formou sobre o continente ou sobre o oceano. Isso é extremamente importante vocês identificarem. Por exemplo, a massa tropical atlântica, por ser tropical, ela é quente ou ela é fria? Quente. Por ela ser atlântica, ela vai ser úmida ou vai ser seca? Úmida, beleza, muito fácil, né? Agora vamos à massa tropical continental. Ela também é quente, porém se forma no continente, ela vai ser seca, exceto o que vai acontecer com a massa equatorial continental, né? Equatorial continental é uma exceção. Ela é equatorial, ela é quente, beleza. Mas ela é continental e úmida. Por que ela é úmida? Floresta amazônica, gente, que é ela provoca a evapotranspiração. Evapotranspiração é a transpiração das plantas. Então isso é um causador de chuva. Pode passar? E aqui está o mapa da atuação das massas de ar. As massas de ar atuam de forma diferente no verão e no inverno. No verão, nós temos a atuação da equatorial continental dominando todo o Brasil. E também a tropical atlântica. A polar atlântica quase não atua. E também a tropical continental quase não atua. Pode passar? Agora sim, no inverno, a equatorial continental sobe, tem espaço para a polar atlântica. A polar atlântica foi a massa de ar que provocou o que aqui no Brasil esse ano? Neve, friagem, que é o fenômeno quando sobe essa massa de ar aqui, minha gente, subindo até lá na região norte, derrubando as temperaturas a um frio extremo de 18 graus. Eles fazem uma hora de frio com 18 graus, gente. Então, pode baixar as temperaturas, brincadeira, eu acho que chegou até 12 graus esse ano, tá? Lá no Acre, baixou bastante a temperatura. Por que isso acontece lá? Porque tem um corredor de umidade aonde vai subindo. Pode passar? Esse gráfico aqui, ele é chamado de clinograma. O clinograma é um gráfico muito usado nas provas, de Enem e de vestibular também. Como é que ele funciona? Aqui embaixo tem todos os meses do ano, certo? De janeiro a dezembro. Aqui na lateral direita de vocês vão ter em milímetros. O que é medido em milímetros? Chuva. E na lateral esquerda nós temos uma medição em graus centígrados. O que é medido em graus centígrados? Precipitação. Beleza. Como é que funciona esse gráfico aqui então? A chuva é medida aqui nessas barrinhas e a temperatura na linha. Qual o mês mais quente? Olhando pela linha, qual os meses mais quentes? Janeiro e dezembro. Então o verão é muito quente. O inverno é frio? Não, gente, olha lá, tá 20 graus, quase nem baixa a temperatura. Agora vamos ver, tem estação seca nesse clima? Sim, quando que é a estação seca deles? Inverno. Olha lá, ó, junho, julho e agosto não chove. Qual o mês mais chuvoso? Janeiro, fevereiro, dezembro são os meses mais chuvosos. Então eu posso dizer que o clima tropical ele é caracterizado por duas estações do ano, uma seca e uma chuvosa. Se cair um gráfico desses aqui, eu torço o pescoço de quem errar. É muito fácil, os dados estão ali, certo? Qual a temperatura mais alta? Fica em torno de quantos graus?
6 graus. A temperatura mais baixa em torno de 20. Quantos milímetros choveu no mês de janeiro? 300 milímetros. No mês de junho, em torno de 10, 15 milímetros. Outra questão climática que pode ser cobrada de vocês é El Niño e Laninha. El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico, que provoca chuva aqui para nós na região sul, sudeste. Lá na região norte e nordeste causa o quê? Seca. Quanto tempo faz que não chove lá na região nordeste? 2, está indo para o 3º ano sem chuva. É questão do Enem? É questão do Enem. Então, por favor, não esqueçam que El Niño, aquecimento das águas do Pacífico, provoca chuva para nós e seca lá no norte e nordeste. O contrário é chamado de Laninha. O Laninha é quando ocorre um resfriamento das águas do Pacífico. Resfriamento das águas do Pacífico provoca chuva lá no norte, lá no nordeste. Então faça a relação. Laninha, lá chove. Aqui faz o quê? Seca, estiagem. Pode passar? Hidrografia brasileira, pode cair alguma coisa, porque nós temos as maiores bacias hidrográficas do mundo. 8% da água doce está aqui no Brasil. Nossos rios são de planalto, são um regime pluvial, chove para abastecer eles. E outra coisa, eles são rios perenes, rios que não secam. Exceto em qual região que os rios são intermitentes? Região Nordeste. Lá